Bíblia diz que Israel passou por um tempo, mais ou menos de 400 anos, sem ouvir a voz de Deus. A desobediência de Israel, a teimosia de Israel, aqueles que morreram no deserto. Eles passaram por um tempo ali, depois do dilúvio, um tempo sem ouvir a presença de Deus. E a Bíblia diz que em Lucas, uma família de sacerdotes, Zacarias e Isabel. E a Bíblia diz que Deus dá testemunho dessa família. Diz que eles eram irrepreensíveis. Eram pessoas de um testemunho irrepreensível. Então isso me faz acreditar que eram pessoas dignas de ocupar o lugar que eles ocupavam ali dentro daquela comunidade como sacerdotes. Zacarias, a Bíblia relata que ele é um sacerdote que ministrava no templo do Senhor, o incenso. E de repente, nesse tempo de 400 anos que Israel não ouve a voz de Deus, eles continuavam ali praticando os seus rituais, no templo, porque aquilo ali era tudo que Moisés tinha ordenado a eles no Antigo Testamento. E eles estavam ali dando continuidade ao legado das suas famílias. E a Bíblia diz que tanto Zacarias como Isabel, eles eram herdeiros de sacerdotes, tanto Isabel como Zacarias. Só que essa mulher, ela tinha uma dificuldade. Ela não podia gerar. Eu creio que talvez o maior dilema que uma mulher pode carregar na vida é não poder gerar. Eu sei que hoje a gente está muito influenciado pelo feminismo. E principalmente a minha geração, eu escuto muitas amigas dizerem: eu não quero ser mãe. Mas esse efeito tem uma causa. E essa causa, ela é mais profunda do que a gente pode imaginar. Porque Satanás, com seus planos malignos, ele vem de tempo em tempo tentar destruir a família. Porque ele sabe que a família é o lugar de cura, é fonte de vida. A família é o plano de Deus para o homem. Deus disse para Adão: não é bom que ele viva só. Deus assimilou a criação dele, a bondade dele. Ele falou assim: eu vou lhe dar uma mulher idônea, eu vou lhe dar uma mulher semelhante. E é interessante que quando Deus resolve criar o mundo, Ele não cria uma igreja, gente. Ele cria um casamento. Ele cria uma família. E a gente tem esse costume de santificar mais o que está fora do que o que está dentro. A gente santifica mais a experiência no templo do que a experiência numa mesa, com os nossos filhos, com os nossos maridos. Mas tudo está subindo para Deus. Tudo é culto na nossa vida. A nossa vida é um culto que está subindo para Deus. Já não existe mais essa separação que existia no Antigo Testamento, em que um sacerdote, representante do povo, tinha que uma vez por ano entrar no templo e ali ministrar e pedir perdão pelo pecado do povo. Não, a Bíblia diz que o véu se rasgou e que hoje nós podemos achegar a Deus com ousadia. E hoje a nossa vida é um culto que está subindo a Deus, porque Paulo diz: oferecei as vossas vidas como um sacrifício vivo, um culto racional. É a tua vida que está subindo, minha irmã. Não é o que você faz na igreja, na frente das pessoas, para as pessoas verem a carência que existe no teu coração de serem afirmadas. Não, é a tua vida que está subindo. É o nosso tratamento com o nosso marido que está subindo. É o nosso tratamento com o nosso irmão que está subindo. É o nosso tratamento em devolver um troco que está subindo. É o nosso tratamento em remover um lixo do chão que está subindo. É esse tipo de culto que está chegando às narinas de Deus. Porque Deus, Ele não recebe nada
Certa vez na Bíblia, a Bíblia diz que o povo estava adorando a Deus com os lábios, mas que o coração deles estava distante deles e que ele não recebia essa adoração. E coração na Bíblia fala de cérebro, coração na Bíblia fala da onde o homem não pode tocar. Você já parou para pensar que o único transplante que não se faz é transplante de cérebro? Porque provavelmente é na nossa mente que habita o nosso espírito. É ali que Deus está. Joyce Meyer fala que os nossos ouvidos é o ouvido do Espírito. O nosso cérebro é o ouvido do Espírito, é por onde ele nos orienta. Então tudo que chega à nossa mente desce ao nosso coração. Esse coração que pulsa. Mas Deus está falando com a gente no nosso entendimento. É por isso que nós não podemos ser um dentro de casa e outros fora dela. Isso é religiosidade. Mas esse não era o problema de Zacarias. A Bíblia diz que ele era um homem bom, ele era um homem irrepreensível. Que ele era um homem que estava no templo, ele era um homem que servia ao Senhor. Mas isso não fez dele um homem que pudesse colocar uma semente dentro do ventre da sua mulher. E muitas vezes é assim. A gente vai dar aquilo que a gente nem mesmo tem. Às vezes a gente vai ministrar uma cura precisando de uma cura. Imagina esse homem indo ao templo ministrar ao Senhor e pensando: Senhor, estão se passando os dias e a minha mulher não pode gerar. Só que como eu falei de Sara ontem, que é uma mulher que eu admiro, uma mulher que se permitiu ser trabalhada, restaurada por Deus. Isabel é uma mulher que me chama muita atenção. E essa mulher, ela vem resgatar o legado da mulher na Bíblia. A ponto de Jesus afirmar a respeito do fruto do teu ventre que não existia um profeta maior nascido do ventre de uma mulher como do ventre de Isabel. Isso me faz crer que essa mulher carregava algo muito especial de Deus, para Deus fazê-la frutificar na tua maturidade. E às vezes, não é, pastora Elisângela, vai ser assim. Deus vai nos esconder nos melhores momentos da nossa vida. Deus vai nos esconder da religião. Deus vai nos tornar estéril por um tempo. Porque aquilo que a gente carrega é tão precioso que Ele vai precisar de mulheres que sustentam legados. Então, Ele não vai poder te lançar antes da hora, porque isso vai poder corromper muitas coisas na sua vida. Então Ele te esconde. E eu me lembro que eu estava com um barrigão assim, gente. E eu trabalhava na igreja, eu era funcionária da igreja. Eu era um Samuelzinho na igreja, fazia tudo dentro da igreja. Larguei a minha faculdade no 8º período de Direito para servir ao Senhor. Saí daqui do Brasil para passear nos Estados Unidos, não voltei mais. Minha mãe quase pirou. Porque a minha mãe era daquelas que ela valorizava tanto um diploma, que ela falava comigo que a minha única obrigação dentro de casa era estudar. Eu me lembro dela falando assim comigo: eu queimo a barriga na beira do fogão para te dar um diploma, para que você não venha ter que sofrer o que eu sofri. E eu brinco com ela: mãe, você falou doutora, Deus ouviu missionária. E ela ficava louca. Eu passei um tempo de 6 anos sem vê-los, porque eu estava em processo de legalização. E a minha mãe falava: volta, você está me desobedecendo. E eu falava: mãe, eu estou obedecendo a Deus. Deus me chamou e Ele vai fazer algo através da minha vida, mãe. Ela falava: amém, minha filha, então obedece a Deus. Só que eu cresci em uma família onde a mentalidade de herança foi impetrada em mim desde pequenininha. Eu
tenho cenas do meu avô falando comigo com 10 anos. O que eu sabia de dinheiro? Ele falava assim: minha filha, você tem que fazer seu pé de meia. Então eu cresci com essa mentalidade de que o valor de uma mãe e de um pai que se preza é deixar herança para os seus filhos. É não deixar com que seus filhos passem dificuldades lá na frente, ou até mesmo que os seus filhos venham a cuidar deles quando ficarem mais velhos. Então a minha família vem dessa mentalidade de juntar para ter no futuro, de olhar para o futuro, de fazer uma faculdade. E a vida inteira eu fui estimulada a ter essa mentalidade de olhar para o futuro, de conquistar, de ter herança para dar para minha filha. E eu me lembro que quando eu engravidei, eu entrei em uma crise, irmãs. Porque eu estava trabalhando numa igreja, eu ganhava um salário digno, mas não era um salário assim que me sobrava para juntar para o futuro. Meu marido largou a profissão dele, ganhando $1.000 e tantos, $500 por semana, para ganhar 600, para a gente viver o chamado de Deus na nossa vida. Eu já casei com ele com essas características de um homem que seria aquele que me acompanharia no meu chamado. Só que eu me lembro que quando eu comecei a gerar, eu entrei em uma crise. E todos aqueles valores e princípios da minha família começaram a vir à minha mente. E eu falei assim: meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu vou deixar para essa menina quando ela crescer? Eu estou sendo irresponsável. E eu entrei em um confronto dentro de mim com a Natália interior que tinha sido construída há cerca daqueles anos. E eu me lembro que um dia eu dobrei o meu joelho para tomar uma decisão de: não, Senhor, eu vou arrumar um emprego, eu vou fazer uma faculdade, e eu preciso me mover, eu preciso deixar algo para essa criança. Eu não posso deixar essa criança dessa forma. E eu me lembro que o Espírito Santo me fez uma pergunta, que talvez tenha sido uma das perguntas mais difíceis da minha vida. Ele falou assim: Natália, o que você quer deixar para sua filha? Herança ou legado? E eu falei: eu não sei. E ele virou para mim e falou assim: filha, porque herança é o que deixamos para os filhos, legado é o que construímos neles. Irmãs, e eu entrei numa pira. Porque para você ter noção, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela já tem herança que está no nome dos netos para usufruto dos filhos. Aí surge uma doidinha do nada e fala assim: agora eu quero ser pastora. Tipo, não encaixa. E com isso eu não estou falando que você não pode ter uma profissão, tá, irmãs? Eu trabalho na American Airlines, carregando mala. Eu trabalho porque a Bíblia diz que a gente não deve ser pesado para os irmãos. E se a gente precisar fazer tenda, a gente faz. Só que eu abracei o meu chamado de forma que Deus me criou para isso. E Isabel, ela era uma mulher de legado. Eu me lembro quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai foi acometido de leucemia. A gente estava na casa da praia com a nossa família e de repente meu avô deu um AVC. Meu pai saiu correndo para o hospital para levar meu avô no hospital. Quando ele chegou no hospital, ele descobriu que estava com anemia plástica aguda e que se ele não corresse para o hospital em uma semana ele poderia morrer. E eu me lembro que eu e meu irmãozinho, assim, com 6 anos de idade, levaram a gente para uma rodoviária. A gente não entendeu muito. E eu me lembro que a minha mãe virou para mim e falou assim: filha, a mamãe não sabe quando volta. Eu me lembro que meu pai olhou no meu olho e falou assim: eu não sei se eu volto.
E isso criou em mim, irmãs, um abandono involuntário. Eu sofri um abandono involuntário. Eu comecei agora a ir ali de casa de tia, de vó. Eu já não tinha mais a minha casa, a minha vida, o meu pertencer. A gente dormia num dia na casa da sala da tia, outro dia na casa da sala da avó. E foram 8 meses assim, 2 crianças transicionando de um lado para o outro. Naquela época não existia internet para a gente ficar falando com a nossa mãe todo dia. Nossa mãe ligava para a gente uma vez por mês do orelhão. E quando a gente estava na metade da conversa, a ligação caía. Porque nós não tínhamos dinheiro para pagar o tratamento. Então meu pai precisou vender tudo que a gente tinha. Vendeu nossa casa, nosso carro. Na época, alguns amigos nossos fizeram uma rifa de um carro para ajudar o tratamento do meu pai. Mas isso causou em mim um abandono involuntário. De forma que todo relacionamento que eu desenvolvia, seja de amizade, seja disso, eu tinha um apego a essa pessoa, porque eu sempre tinha medo de perder. Eu tinha medo de perder, então eu me apegava àquela pessoa de alma. Minhas amigas, eu me apegava a elas de alma, porque eu tinha medo de perder. Por mais que tenha sido um abandono, foi involuntário, mas foi um abandono. E nisso gerou em mim uma mentalidade de órfão. Então isso fez com que eu crescesse uma criança desapegada dos meus pais. Então quando eu vou para os Estados Unidos e resolvo não voltar, isso é apenas uma resposta de algo que eu estava dando lá atrás. Eu estava dizendo assim, ó, tudo bem eu ficar longe dos meus pais. Só que em 2019 eu vivi algo muito difícil na minha vida, mas muito difícil, muito difícil, muito difícil. Quando eu fui para os Estados Unidos, um casal de pastores me abraçou como filha. Eu era como filha desse casal de pastores e a gente viveu uma transição em que a gente teve que ter um romper dos nossos laços. E aí mais uma vez eu me senti de novo abandonada. O trauma voltou de novo. E Deus estava querendo me curar mais profundo. Eu já vou aplicar a revelação. Só que nesse período foi o período que eu estava grávida. E aí, agora eu tinha que responder a uma criança uma maternidade saudável. Só que como se eu estava traumatizada por uma maternidade de abandono. Involuntário, mas estava. Compartilhei com as irmãs ontem que minha mãe me mandou para a creche com 9 meses de idade. E ela sempre trabalhou muito. E quando eu casei com meu marido, a mãe dele sempre ficou em casa para cuidar dele. Então, quando nós fomos para dentro do nosso casamento e ele falou para mim que eu não iria trabalhar, que eu iria ficar em casa com a minha filha para cuidar da minha filha, isso foi muito difícil para mim entender. E Deus começou um processo na minha vida. E um dia ele virou para mim e falou assim: Natália, no ventre de Isabel, eu coloquei um profeta que anunciou a vinda. Você quer se tornar uma mulher onde no seu ventre eu vou gerar aquela que vai anunciar a volta? Só que você precisa ser muito resiliente para isso, sabe por quê? Porque Isabel gerou alguém que foi morar no deserto. A Bíblia diz que ele foi levar um estilo de vida radical. A Bíblia diz que ele inaugura um novo estilo sacerdotal. E agora eu quero entrar dentro do contexto para te entender. A lógica era que João Batista assumisse o lugar de Zacarias no templo. A lógica talvez era que João Batista estudasse nas melhores escolas sacerdotais daquela época. Essa era a lógica para um filho de um sacerdote. Mas Deus agora coloca no ventre dessa mulher um homem, um profeta, que a Bíblia diz que ele iria perder a tua cabeça. A Bíblia diz que ele colocaria no ventre dessa mulher alguém que viveria a sua vida no deserto. 30 anos, a Bíblia diz. E o menino crescia no deserto. E isso me faz entender que Isabel e Zacarias se moveram para o deserto para criar esse menino. E alguns historiadores dizem que eles viviam com uma tribo de pessoas que estavam à espera do Messias. E ali esse homem, esse menino,
esse grande precursor, estava sendo formado. E aí um dia eu estava no meu quarto e Deus falou assim comigo: eu estou gerando na minha noiva uma voz profética que vai anunciar a volta do Messias. Mas para isso eu preciso esconder algumas Isabéis por um tempo. Eu preciso formar algumas Isabéis por um tempo. Deixar elas estéril por um tempo diante de um sistema religioso. Deixar ela descredibilizada por um tempo diante de um sistema religioso. Porque eu irei levantar essa mulher para gerar aquele que vai anunciar a vinda do Messias. E essa mulher precisa ser uma mulher que entenda sobre legado e não sobre herança. Porque se ela visasse herança, ela ia mandar seu filho para o templo para substituir o teu pai. E Deus levanta o sacerdócio dessa mulher na Bíblia. Porque sacerdócio não é só do homem, minha irmã. A Bíblia em momento nenhum fala que o homem é o sacerdote, lá fala que ele é o cabeça. Sacerdotes somos todos nós somos nação de sacerdotes. E a palavra sacerdote é aqueles que ministram a Deus. No nosso contexto, aqueles que ministram a Deus com a sua vida. Então, Deus levanta o sacerdócio dessa mulher. E qual que é o sacerdócio dessa mulher? A mãe de um profeta. E Deus falou para mim: minha filha, Deus me levou em toda a minha história no passado, o tempo que eu vivi sem meus pais, a resiliência que Ele formou em mim nesse tempo. E Ele falou assim: porque eu te formei para viver em um deserto, dependendo de mim. Porque deserto é lugar de dependência. Deserto você não tem como plantar para colher. Deserto você tem que sobreviver de maná. Deserto você tem que ficar na dependência de Deus. E aí eu entendendo isso, irmãs, eu fui para dentro da minha casa. E eu falei: a geração da minha filha, Senhor, é a geração que vai se levantar. Vai se levantar para anunciar a volta do Cordeiro. A geração da minha filha é a geração dos precursores. É aqueles que vão se levantar. Talvez a geração da minha filha seja a geração de Marias, que precisa de uma Isabel, não é mesmo? E com isso, mais uma vez, eu não quero aplicar a vida de Isabel à minha, mas eu quero pegar a figura dessa mulher e expandir isso de forma como a igreja que Deus está fazendo nascer nesses dias. Uma igreja fora de um sistema religioso. Uma igreja que está amadurecendo, porque Deus vai vir buscar uma noiva madura, amém? E essa noiva, essa igreja, ela vai começar a gerar essa voz profética, anunciar que Jesus está vindo, não por medo de ir para o inferno, mas porque dentro de nós está sendo gerado um clamor maranata. Uma identidade de uma igreja maranata. Eu me lembro quando eu estava prestes a casar, irmãs, que de uma noite para o dia, a minha agenda mudou. Eu dormia pensando em flor e acordava pensando em prato. Porque é assim, quando você se classifica a se tornar uma noiva, você só pensa no teu casamento. Você só pensa na flor, na decoração, que tem que conversar com o cerimonialista. Só que sabe o que está acontecendo nos nossos dias? A noiva está apaixonada pelas coisas da terra. A noiva está se apaixonando por pregadores. Gente, nosso Jesus é muito mais perfeito que isso. A noiva está se apaixonando por grandes conferências. A noiva está se apaixonando por grandes plataformas. Mas, irmã, não, Deus está gerando uma geração daqueles que não se impressionam com o sistema religioso. Deus está gerando, irmãs, uma geração de profetas no meu ventre e no teu ventre, que irão dizer: ora vem, Senhor Jesus.
Nós não nos contentamos com essa terra. Nós não nos contentamos com a riqueza dessa terra. O Senhor é a nossa maior riqueza. E é por isso que Deus precisa transformar o meu e o teu coração. E nos fazer olhar para dentro da nossa casa. E nos fazer enxergar que dentro da nossa casa pode estar um próximo Billy Graham. Que dentro da nossa casa pode estar um próximo Samuel. Que dentro da nossa casa pode estar uma próxima Maria. Mas se você está vendendo a sua maternidade, como que Deus vai fazer algo, vai sustentar um legado? Deus precisa primeiro restaurar altares. Porque altares restaurados sustentam legados. O plano não é o meu e nem seu, irmãs. Larga a mão desse evangelho da prosperidade, que Deus vai te fazer grande. Deus vai isso, Deus vai aquilo. Deus está glorificando é o Filho dele em todo o tempo. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Dignidade, prosperidade faz parte do evangelho. Mas essa não é a boa notícia. A boa notícia é de um Cristo sem pecado que morreu na cruz para me salvar e te salvar. Uma salvação que o teu dinheiro não comprava. E que esse Cristo tem compromisso com a tua noiva. E Ele virá para restaurar todas as coisas. Eu não sei você, mas eu não aguento mais ver as notícias dos jornais, dos pastores abusadores de criança. Esses dias uma amiga minha me procurou e falou assim: eu fui abusada por um presbítero na igreja. Os nossos filhos são herança do Senhor. E será que você vai morrer em parar 15 anos da sua vida para gerar nessa criança um caráter, para gerar nessa criança uma fome por Deus? Irmãs, Deus tem compromisso com a família. A Bíblia diz que um povo rebelde, Deus diz que ia destruir o mundo, mas Ele olha de lá e vê um justo chamado Noé. E durante alguns anos Ele manda construir um grande barco. E aquele homem incessantemente constrói aquele barco. Mas não entra ninguém, mas a tua família entrou com ele. Eu te pergunto, o que você está construindo cabe à sua família dentro? Aquilo que você está construindo cabe à tua família, porque o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua casa, irmãs? Eu não estou falando que você tem que parar de trabalhar. Tem mulheres que é igual aquela parábola dos 5 talentos, nunca vi, consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu tenho TDAH e não consigo. E Deus teve que me mandar para minha casa para eu ser mãe, porque eu não conseguia ser tudo ao mesmo tempo. Mas eu estou dizendo, repense, reflita aquilo que está sacrificando, o legado que você tem que deixar nos seus filhos. Arrume o altar. O altar que Deus vai descer nesses dias se chama família. O altar que Deus está erguendo nesses dias se chama mesa. A palavra de Deus que o coração dos filhos se tornaria o pai, dos pais aos filhos. Essa é a grande promessa de avivamento dos últimos dias, que viria sobre toda a carne. Que os nossos filhos profetizariam. Os velhos teriam sonhos. Os jovens teriam visões. Vocês conseguem entender que tudo que Deus está fazendo começa com uma família e vai terminar com uma família? Se eu tivesse ouvido a voz da religião,
Hoje eu já tinha perdido meu casamento. Sabe por quê? Porque meu marido não casou comigo para eu cantar para ele. Porque isso era fácil para mim fazer. Meu marido casou comigo, sabe para quê? Para eu ser submissa, servi-lo como meu Senhor. E isso dói. O que mais me admira em Isabel, pastora, é que a Bíblia diz que no momento que o anjo aparece para Isaías, para Zacarias, ele duvida. E Deus cala a sua voz. Mas uma mulher com o seu sacerdócio alinhado, mesmo teu marido sendo calado, ela consegue escutar o nome que Deus está dando ao teu propósito. A Bíblia diz que o menino nasce, que mandam perguntar a ela: como vai ser o nome do menino? Ela fala assim: vai ser João. E as pessoas que estavam ali começam a questionar ela, porque não existia aquele nome na genealogia dela. Então eles vão até Zacarias, entrega para ele um pequeno cutelo, uma plaquinha, e ele escreve João. Porque mesmo que o teu marido tenha duvidado, ou que ele esteja calado, quando você levanta o seu sacerdócio de maneira correta, os céus podem te confiar um propósito. Eu sei que nós temos vivido dias em que os nossos maridos estão como Zacarias, cansados, já não aguentam mais vir para a igreja, ou se vem apenas para um mero ritual religioso. Ah, irmãs, mas se você for madura como essa mulher e ouvir os céus como você deve, Deus vai abrir a boca do teu marido outra vez. Deus vai levantar o sacerdócio dele outra vez. Deus vai cumprir as promessas que Ele tem para a sua família. E quem sabe eu esteja falando aqui para mulheres que já até criou os seus filhos, para mulheres que os seus filhos já estão até na igreja. Mas eu posso te dar uma sugestão com muita humildade? Se aproxime de meninas como eu, que não fui criada por uma mulher cristã e bíblica. Ensine-as, como a palavra diz em Tito, que as mais velhas devem ensinar as mais novas. Talvez existem meninas na sua congregação que ela não sabe ainda como cozinhar. Leva ela para a tua casa. Talvez existem jovens como eu, que elas ainda não sabem passar a gola da camisa do marido. Leva elas para a tua casa. Ensina elas. Se torne uma Isabel, uma mulher que mesmo velha o seu ventre ainda estava fresco, capaz de gerar uma nova geração. Se compadeça de meninas como eu, que desde pequena eu brinco com as minhas amigas que eu era para ser a Jezabel materializada. Ajude, ensine, seja mãe, porque existem muitos órfãos de pais vivos dentro da igreja. Vamos juntas fluir em maturidade, ensinar as mais novas a gerar, a sustentar o legado da volta de Cristo. Se coloque em pé. A aliança que Deus está fazendo conosco é de ventre, irmãs. Não é de talento.
É uma aliança de ventre. É isso que a mulher na Bíblia. Um lugar que gera. Um lugar que tem dores de parto até que Cristo é formado. É essa a característica da mulher. É que cuida. É que abraça. É que ama. É que zela. Deixa Deus restituir a tua identidade por completo nessa manhã. Estava falando com a pastora ontem que nesses 5 anos que Deus me enviou para dentro de casa, foram anos muito desafiadores. Às vezes eu pensava, será que é isso que Deus tem para mim mesmo? A gente está ganhando tão pouco, está batendo a continha todo mês, não está sobrando nada. E às vezes eu entrava nessa guerra dentro de mim, nesse questionamento. E de repente eu via minha filha na sala da minha casa e eu falava assim, mas pelo menos ela está aqui, ela está segura. Ela não está chamando a babá de mãe. Ela não está chamando a minha mãe de mãe. Ah, Jesus. Deus está levantando um altar nesses dias e esse altar se chama família. Restaura a nossa identidade como no jardim, Senhor. Restaura a nossa identidade por completo. Nos ensina a ser filhas de Sara, mulheres mansas, tranquilas, que se importam mais com o interior do que com o aparente. Quantas mulheres não conseguem viver sem uma bolsa, sem um sapato, e se doam a trabalhos externos por conta dessas vaidades, e os seus filhos, a sua criação sendo terceirizada, e chega nas igrejas ainda quer cobrar dos pastores que os pastores criem os filhos. Aí os adolescentes vão para as drogas e quer trazer para os pastores orar. Irmã, pelo amor de Deus, quem vai ensinar fé para o teu filho é você. Eu quero terminar cantando a música da minha amiga Tamires, que diz: a tua mesa cura. Essa canção nasceu, a Tamires era infértil, o marido dela tinha passado também por um câncer e não podia gerar. E eles já casaram sabendo que talvez eles não poderiam ter filhos. E com 1 mês de casado, Deus proporcionou eles o pequeno João. E ela compôs essa canção que diz: a tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. Cante! Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Ei! Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia
fazer uma aliança de ventre com Jesus. Aquelas que querem dizer assim: a minha casa, Senhor, vai ter um altar chamado mesa, aonde eu posso ouvir o coração dos filhos, aonde eu posso abrir o meu coração para os filhos, aonde o Senhor vai poder descer na intimidade, na comunhão. Ele está fazendo conosco uma aliança de ventre. Se você ainda não gerou e nunca gerou, não limite a Deus. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Receba, Jesus, o compromisso dessas mulheres, Senhor, de levantar nessa nação filhos e filhas que irão anunciar, Jesus, a tua volta, filhos e filhas destemidos, jovens cheios do Espírito Santo, verdadeiros nazireus, que viverão os seus dias para anunciar a volta do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus. Homens e mulheres que não irão se corromper pelo sistema religioso dos nossos dias. Faça, Senhor, uma aliança com essa igreja, Isabel. Faça uma aliança com essa igreja madura, com essa igreja que entrega filhos para o teu propósito eterno. Deus, receba o voto dessas mulheres. Gera nos seus lares um altar aonde a tua presença vai descer e vai estabelecer os profetas, os homens e mulheres dos últimos dias, a família dos últimos dias, uma família chamada a glorificar a ti, a glorificar ao teu propósito. Cura essas mulheres, restaura elas na sua identidade original, faça delas um ventre frutífero para a tua glória, Deus, para a tua glória, Deus. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. Descanse, mulheres, o teu esforço não compra Deus, os meus esforços não te compram. Descansem, mulheres, descansem, desfrutem da identidade que Deus te deu no jardim. Essa mesa tem pão, essa mesa tem vinho. Oh, tem vinho, essa mesa tem pão.
levantando a próxima geração de profetas, pastores, evangelistas, nos ventres dessas mulheres, nos lares dessas mulheres. Ei, Jesus! Ei, Jesus! Deixa Jesus gerar em você o propósito dele. Abrace, 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 abrace essa semente, mulher, que Deus está gerando no teu ventre nesse dia. Abrace. Ele promete cuidar, Ele promete prover. Ele é o Deus do deserto, o Deus do maná. Ele é o Deus provedor. Ele vai cuidar, Ele vai cuidar, Ele vai formar, Ele vai estabelecer. Tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. Resgata, Senhor. Coloca essas mulheres em seu lugar de destino. O destino dessas mulheres, Senhor, é o centro da tua vontade. Não é o amor ao dinheiro, às riquezas. Não é o amor a uma beleza aparente. Resgata a identidade dessas mulheres. Ensina elas a serem submissas ao teu plano eterno, a serem sustentadoras de legado nesse tempo, nessa geração. É tudo sobre Ele. Ele faz, Ele faz, Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Ele faz, Ele faz, Ele faz. Essa mesa tem pão, essa mesa tem vinho. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura em minhas mãos, eu sei, nunca vais faltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que vou